Olá, pessoal! Nós vamos falar na nossa aula sobre os documentos da educação infantil. Eu já havia pedido a vocês para fazer a leitura desse conteúdo, né? Nosso capítulo 4 da nossa apostila. Então, com base no que vocês estudaram, nós vamos ver aqui como são organizados os documentos que regem essa educação infantil. Então, a educação infantil hoje ela é considerada a primeira etapa da educação básica. Então, para entendermos melhor como funciona, precisamos conhecer alguns desses documentos norteadores. Então, quando o pedagogo ele se aprofunda nesses documentos, ele tem um maior embasamento no seu trabalho na prática de sala de aula. Dentro do meio educacional, existe um consenso, né? Que a educação para crianças pequenas é extremamente necessária. Então, se ela é extremamente necessária, ela precisa estar organizada, porque ela tem como objetivo, né, a promoção integral desse pequeno indivíduo. Então, se esse indivíduo se desenvolve integralmente, nós sabemos que ele terá uma vida acadêmica muito mais promissora. Então, por isso, com esses documentos, nós devemos garantir o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social. Então, isso se dará como? Isso se dará com o entendimento de que essa criança é um ser único dentro da sociedade. Nenhuma criança é igual a outra. Nenhum ser é igual a outro. A gente já conversou sobre isso em outras aulas. Eles aprendem de forma diferente, ninguém aprende igual. Até porque a nossa sociedade não é composta de robôs, né? Então, muitos estudiosos, né, eles discutem sobre as maneiras pelas quais a educação de crianças pequenas devem seguir, partindo do princípio né, que essa educação tem que estar sempre muito bem organizada para que nós tenhamos a tão sonhada educação de qualidade. Então, essa educação de qualidade, ela foi o motivo da organização de muitos destes documentos. Para que nós tenhamos essa educação de qualidade, o primeiro ponto, né, é a organização do trabalho dentro de sala de aula. Então, vamos ver agora aí esses documentos norteadores. O último deles vai ser o Currículo da Educação Infantil de Pernambuco, que será trabalhado numa aula em particular, né? Uma aula só para ele, porque ele é um documento bem atualizado e a gente precisa trabalhar ele bem detalhadamente, para que vocês conheçam, né, e organizem as aulas de vocês, os trabalhos de vocês dentro das escolas. Lembrando também que quem não é do estado de Pernambuco, nós vamos fazer o comparativo com outros estados aqui da região. Não se preocupem, a gente vai ver se está igual ou alguma coisa que se diverge dentro desses documentos. Bem, então vamos lá, nós vamos ver um a um esses documentos da educação infantil e ver suas características principais, seus objetivos, como eles vão atender cada uma das crianças que fazem parte dessa etapa da educação básica brasileira. O primeiro deles, nós vamos ver a Política Nacional de Educação Infantil. Ela preconizava as políticas públicas para a educação infantil. Foi elaborada em parceria com o então Comitê Nacional de Educação Infantil. Tinha como objetivo, né, ajudar a formulação de políticas públicas nessa época, né, voltadas para crianças de 0 a 6 anos, porque nós sabemos hoje que nossa educação infantil ela corresponde a crianças, né, lá na creche de 0 anos até os 5 anos de idade, segundo a normativa, né, a emenda constitucional de número 59 de 2009. Ela entra dessa maneira. Então, esse documento aqui, quando ele foi lançado, ele atendia criança de 0 a 6 anos. O desejo do MEC era que esse documento ajudasse na implementação de políticas públicas para essas crianças. Foi trabalhado a sua organização
em parceria com as secretarias municipais de educação. Então, o município, como nós já sabemos, ele é o principal responsável por essa educação, por essa etapa da educação, que é a educação infantil. Ele tem que ofertar obrigatoriamente e tentar atender aí a demanda do seu município. Outro documento é por uma política de formação de profissional de educação infantil, de 1994 também. Se nós estamos falando de uma educação infantil de qualidade, organizada, estruturada, que atenda às necessidades dessa criança, né, que está chegando agora na escola, nós temos a necessidade também que o profissional seja um profissional qualificado. Como já vimos, né, em outras aulas, não há qualidade de ensino nem melhoria do ensino se o profissional não tem qualificação. Então, é tanto que agora nós vemos muito nos discursos, né, desse profissional qualificado que ele tem exatamente o curso de pedagogia, que é um curso que forma, né, que dá aí um embasamento maior para trabalhar com essa etapa da educação básica. Então, esse documento ele queria o quê? Ele, primeiro de tudo, que ele reconhece a importância de uma formação profissional. Então, já viu-se a necessidade de que esse profissional tivesse formação em nível médio, voltado para a educação infantil, que era chamado antigamente de normal médio, aí com 4 anos de formação, com estágio dentro de sala de aula, bem organizadinho. E também, consequentemente, a formação superior para a educação infantil, né? Já vinha a necessidade de formação superior e especialização para o atendimento dessa criança. Então, o que queria, né? O MEC queria, o MEC desejava com isso? Que esse profissional, né, promovesse padrões de qualidade dentro da sua sala de aula. Se ele tem embasamento teórico, ele terá um padrão de qualidade muito maior. E o impacto, né, sobre essa educação infantil seria uma educação melhor para as nossas crianças, um atendimento melhor. Então, esse recurso humano, nós temos recursos financeiros dentro da área da educação, mas nós temos principalmente o recurso humano. Se esse recurso humano for bem, né, bem embasado teoricamente, nós teremos uma educação de qualidade, um desenvolvimento educacional melhor. Então, ele sugere esse documento, né, uma política de formação profissional da educação infantil, através da Política Nacional de Educação Infantil. Então, nós podemos perceber que os documentos estão interligados, um puxa o outro. Voltando a esse ponto, né, de formação de profissional para a educação infantil, a gente vê que ele é de 94, mas é um assunto muito atual. Como eu digo sempre a vocês, né? Pedagogo, ele é um estudioso constante. Ele precisa ler muito, ele precisa estudar muito, buscar conhecimento, embasar seu trabalho. Então, essa questão de estudar, de formar, buscar cursos novos, é uma constante na vida do profissional de educação, seja ele da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Nós precisamos constantemente estar atualizados, né? Buscar novas teorias, novos conhecimentos, para que nós possamos dar a qualidade de ensino tão esperada pelos nossos alunos. Outro documento são os critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças, de 2009. Esses critérios de atendimentos, eles são divididos em duas partes. Então, é como vai ocorrer o funcionamento dentro da escola, né? No caso da creche e da pré-escola. Então, como é que vai ocorrer esse funcionamento? O que é que deve ser respeitado para que nós possamos atender essa criança de forma bem organizada? Então, essa criança não pode chegar lá e ser atendida de qualquer jeito. Então, deixa o menino aí, deixa ele brincar. Que tipo de brincadeira é essa? Como é que vai ser feito o seu trabalho? Como é que vai ser organizado?
Então, é exatamente isso. É trabalhar com esse documento respeitando os direitos fundamentais da criança. E aí nós vamos ver cada uma dessas partes que é organizado esse documento no próximo slide. Então vamos lá, né? Dentro desses critérios de atendimento em creches, a primeira parte do documento ele fala sobre o funcionamento interno das creches, né? A organização dessas creches. Dizem principalmente respeito aí às práticas concretas adotadas para o trabalho direto com a criança. Então, esse trabalho direto com a criança, ele deve ser feito como, né? Primeiro de tudo, a creche, né, dentro do documento diz assim: a creche respeita a criança. Então, quando nós falamos em respeito, é que a criança ela tem particularidades. Essas particularidades são o quê? O direito a brincar, atenção individual, como eu já disse a vocês, cada indivíduo ele tem suas necessidades emocionais, cognitivas diferentes um dos outros, né? Então, dentro do documento diz também que as crianças têm direito a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante. Então, estimulantes entra tudo dentro desse ambiente. Se ele é organizado para que a criança se sinta aconchegada dentro dele, né? Então, outro ponto é que as crianças têm direito à higiene e à saúde. Então, ele entra de novo aquela questão da parceria da escola com a saúde pública também. E que esse ambiente seja um ambiente limpo. Não pode ser um ambiente que ofereça risco à saúde dessa criança, não. Porque ela se alimenta lá e passa o dia todo dentro dele. Nossas crianças também têm direito a desenvolver sua criatividade, imaginação e a capacidade de expressão. Com esse ponto, esse documento ele preconiza que a criança se desenvolva, né, na questão da oralidade também. E outro ponto, né, que eles desejam que nossas crianças tenham direito ao movimento em espaços amplos. Então, esse documento mostra que as creches devem ter espaços amplos para que o educando desenvolva os outros critérios, né? Direito à brincadeira, atenção individual, a questão do aconchego, de segurança, de espaço físico, né? Adequado para que ela possa se desenvolver. Outro ponto é que as crianças têm direito à proteção, ao afeto e à amizade. A proteção dentro desse ambiente é parte do princípio de que elas não se machuquem, né? A proteção de que elas estejam seguras de todas as maneiras possíveis. Então, outro ponto, né, outro critério é que as crianças têm o direito de expressar seus sentimentos. Muito importante, e a gente vê esse ponto em outros documentos também. A gente vê no referencial, nós vemos também, porque trata de uma questão social e emocional. Nós vemos também dentro da BNCC, que é outro documento que nós vamos trabalhar especificamente, porque ele é o documento mais atual para o desenvolvimento dos trabalhos dentro de sala de aula na educação infantil. Então, um outro ponto fala sobre as crianças têm o direito a desenvolver sua identidade cultural, racial e religiosa. Aí entra uma particularidade das crianças, que cada uma tem sua cultura, cada uma tem sua religião. Isso deve ser respeitado. Então, o respeito a essa questão aí deve ser priorizado desde a educação infantil. E quando nós falamos no direito à brincadeira, é que os brinquedos, por exemplo, segundo esse documento, os brinquedos eles têm que estar disponíveis direto às crianças, disponíveis em todos os momentos. Eles devem ter acesso fácil a esses brinquedos. Então, eles não devem ser guardados em algum local, e sim deixar livres
que as crianças os manuseiem, né? Os brinquedos são guardados com carinho e de forma organizada. Como assim? Terminou o trabalho, você já começa a conversar com essa criança que ele já vai para casa e o brinquedo tem que ser guardado num local. Então, isso já ajuda o profissional também a deixar o ambiente bem organizado. Outra questão é a orientação da família. A orientação da família deve ser feita também em relação à brincadeira. As famílias recebem orientações sobre a importância das brincadeiras para o desenvolvimento infantil. Por quê? Porque em alguns casos as famílias acham que o brincar é algo desnecessário. Oxe, eu mandei o meu filho para a escola e ele vai fazer o quê? Ele vai brincar na escola? Isso está errado. Então, nós estamos perdendo tempo, o menino não está aprendendo nada. Por isso que as famílias devem ser orientadas que o brincar é importante. As salas de aulas também, dentro desse critério de organização, elas devem ser organizadas como? Elas devem ser organizadas de forma que facilite a brincadeira espontânea e interativa. Então, essa brincadeira espontânea, a criança pode brincar até sozinha. E a brincadeira interativa é quando você vai reunir aí sua sala todinha para brincar junto. Então, entra nessa questão do brincar só e o brincar junto com os outros colegas. Outro ponto é as crianças, os adultos, né, no caso, propõem brincadeiras às crianças. Nós temos o brincar livre e as brincadeiras direcionadas. Dentro dessas brincadeiras direcionadas, vocês podem trabalhar os eixos de ensino, né? Movimento, arte, música, arte visual, natureza e sociedade, matemática, área de linguagem. Então, aí você pode trabalhar de forma direcionada com esse aluno. E os adultos, o papel do adulto dentro da creche é acatar brincadeiras propostas pelas crianças. As crianças precisam brincar de formas espontâneas e também precisam ser ouvidas. Ajuda no desenvolvimento da linguagem também, viu, pessoal? Quando ele propõe a brincadeira, ele vai explicar aos colegas. Aí a gente já trabalha outro ponto, a oralidade. Ou seja, em todos os momentos do dia, você pode ajudar seu aluno a se desenvolver, seja nas questões de movimento, né, na coordenação motora, seja no sensorial, ou também aí nas questões cognitivas ou de linguagem. Então, em todos os momentos do seu dia, você vai ajudar essa criança a se desenvolver. Em relação ao atendimento individual dessas crianças, a gente parte de questões simples. Chamar a criança pelo nome. O atendimento individual parte disso, né? Você sabe que na sua sala tem ali 20 crianças, que é a realidade brasileira. Então, você vai chamar aí essas crianças pelo seu nome. E assim fazer com que os colegas também chamem elas pelo nome. Isso é o primeiro ponto de individualidade. Então, vamos lá. Eu falei em 20 crianças, mas pode ter até mais que isso, né? Observamos a criança com atenção para reconhecer melhor cada uma delas. Então, como elas são crianças, elas têm necessidades diferentes. No atendimento em creches e pré-escolas, há até a questão do desfraldar, por exemplo. As crianças na creche, você percebe o quê? Que algumas já desfraldam mais cedo, já conseguem usar o banheiro mais cedo, outras não. Então, são observações que nós fazemos no dia a dia, dentro de nossas salas de aula, no atendimento dessas crianças pequenas em creches e pré-escolas. A criança também, ela tem aí, nessa atenção individual, o direito, né, a ser ouvida. Então, ela vai contar sobre ela, sobre o que ela fez durante o dia, como foi, né, o fim de semana, por exemplo. Ela tem o direito a ser ouvida.
e às vezes até em relação ao que está sendo ministrado dentro dessa aula. Ela não quer saber muito. Por quê? Porque ela não gosta daquele momento, por exemplo. Outro critério também é saber, né, dentro desse desenvolvimento individual, dessas atividades individuais, é saber por que as crianças, né, estão tristes ou por que do choro. Principalmente na creche ou no primeiro ano da educação infantil, com 4 anos, a criança chora muito. E aí você vai conversando e sabendo o porquê desse choro. Por que que você chora tanto? Aí ele vai lhe contar, porque ele quer a mãe, não está acostumado com o ambiente ainda, e você vai fazer toda essa parte de adaptação com eles também. E aí, com isso, né, com essa conversa, nós vamos aprendendo a lidar com as preferências individuais das crianças, por exemplo, por alimentos, por companhia durante a aula. Eles gostam mais de determinado colega, eles gostam mais de determinada hora no dia. Então, vamos lá. Esse documento aqui, os critérios para atendimento de creches que respeitem os direitos fundamentais das crianças, eles respeitam os direitos principalmente individuais de cada um. Então, esse é mais um documento. Vamos passar para o seguinte, que é o Referencial Curricular Nacional para a Educação. Dentro do referencial, nós vamos ver alguns princípios, né? Ele é dividido em 3 volumes, que nós veremos posteriormente a organização de cada volume no próximo slide. Mas para começarmos a falar sobre esse referencial, ele vem com um conjunto de referências e orientações pedagógicas. Ele visa o quê? Contribuir com a implementação ou implantação de práticas educativas de qualidade e que possam promover uma ampliação, né, das condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças brasileiras. Então, dentro dos seus princípios, nós temos 5 princípios dentro desse referencial curricular, nós temos o respeito à dignidade e aos direitos da criança. Então, isso nós vamos considerar o quê? Nós vamos considerar as questões sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas. Voltamos ao ponto de novo. Garantir a característica individual de cada indivíduo, respeitando ela, cada uma dessas características. O outro princípio fala sobre o direito de brincar das crianças, que eu já citei no documento anterior. Olha só a importância do brincar. Ele vem sendo pontuado em vários documentos, né? Então, o terceiro princípio seria o quê? O acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis. Então, as crianças, elas não têm direito aí somente a conhecimento de matemática e de linguagem. Elas têm direito também às questões socioculturais da sua região, do seu município. Então, aí com ele, né, com esse princípio de atendimento às questões socioculturais, nós vamos estender o quê? Nós vamos estender a capacidade da criança se expressar, de interagir socialmente, de ter um pensamento mais crítico, né? E pensar nas questões éticas e estéticas oferecidas por essa cultura. O quarto ponto, né, o quarto princípio, é a socialização das crianças por meio de participação e inserção nas mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma. Então, várias práticas sociais podem ser desenvolvidas dentro da escola, mostrando aí a essas crianças, né, que elas fazem parte dessa sociedade. O quinto princípio, né, vamos trabalhar os atendimentos aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade. Então, vamos lá. Nós vamos ver agora, no próximo slide, como está dividido
é o volume do referencial curricular nacional. Então, são 3 volumes. Nós vamos trabalhar eles individualmente agora. Os 3 volumes do referencial curricular são Introdução. Na introdução, ela apresenta uma reflexão sobre creches e pré-escolas no Brasil. Então, nessa parte, há uma fundamentação também da concepção de criança, de educação, de instituição e do profissional. Então, quando fala aí que ela faz uma reflexão sobre creches e pré-escolas, ela vai ver como é o funcionamento dessa creche e dessa pré-escola dentro da educação brasileira. Então, é o primeiro volume do referencial. Aí, quando eu digo que elas falam sobre criança, né? Aqui é um ponto que ela faz uma fundamentação sobre criança. Ela vai dizer como é a criança, suas necessidades e como ela deve ser cuidada. Outro ponto, né, é a formação social e pessoal da criança. Então, há um favorecimento da construção da identidade e da autonomia dessa criança nesse volume. Ele vai falar basicamente sobre isso. Então, como vai ser desenvolvida essa autonomia das crianças que estão intimamente ligadas ao processo de socialização? Então, se eu desenvolvo a autonomia, consequentemente, eu vou desenvolver a socialização. Outro ponto é o conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo contém aí 6 documentos referentes aos eixos de trabalhos. Quais são esses eixos de trabalho? Movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e matemática. Esse documento possui caráter instrumental e didático, sendo um guia de orientação que deverá servir de base para discussões entre profissionais e para a elaboração de projetos educativos dentro das creches. Então, essa discussão entre os profissionais deve estar embasada nesse documento e seguindo os eixos de trabalho. Os projetos serão desenvolvidos seguindo os eixos de trabalho. As diretrizes curriculares para a educação infantil, ela tem como objetivo, né, estabelecer as diretrizes nacionais para a educação infantil a serem observadas na organização da proposta pedagógica. Então, vamos lá, nós vamos ver o que ela diz, como ela está organizadinha. Dentro do próprio documento, nós temos os objetivos, definições, concepção de educação infantil, os princípios de educação infantil também, concepção da proposta pedagógica, objetivos dessa proposta pedagógica, então, como vai desenrolar aí a nossa educação infantil. Eu vou mandar esse documento no e-mail de vocês para que vocês estudem de forma mais aprofundada. Ele é bem interessante e vou mandar os outros também. Então, por falta de leitura na quarentena, não é que vocês vão deixar de estudar. As diretrizes curriculares nacionais, elas estão, para a educação infantil, elas estão ligadas com as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, né? Elas vão reunir aí princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. O que ela tem, né, por objetivo? Orientar as políticas públicas e a elaboração de planejamento e execução e avaliação de propostas pedagógicas curriculares de educação infantil. Então, essas propostas pedagógicas é como vão ser desenvolvidas aí as aulas dentro dessa educação infantil, dentro da sua sala de aula. Dessas diretrizes, elas vêm organizando exatamente isso, como você deve desenvolver sua aula. Outro objetivo das diretrizes curriculares são que, além das exigências dessas diretrizes, devem também ser observadas a legislação estadual e municipal, atinentes ao assunto, bem como as normas do respectivo sistema. Então, quando nós falamos aí
atinentes, né, relacionadas à legislação estadual e municipal. Quando você vai trabalhar as diretrizes curriculares, você tem que se lembrar sempre disso aqui. Observar a legislação do seu estado e a legislação municipal. Então, destaquem isso no estudo de vocês. Em relação às definições que são desenvolvidas aí dentro desse documento, então, para começarmos a falar sobre as diretrizes, eles trabalham as definições de educação infantil, que diz o que no documento? Ele diz que é a primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas. Então, os ambientes onde vão ser desenvolvidas essa educação infantil são creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais, não domésticos, que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados. Então, nós sabemos que a educação infantil, ela vem tanto dentro da escola pública como dentro da escola privada. E não precisa, né, se equiparar a um ambiente familiar. Ela tem suas características aí bem organizadinha. Outro ponto, né, que os educandos que serão cuidados dentro dessa educação infantil são educandos na faixa etária de 0 a 5 anos de idade, no período diurno. Então, as crianças das creches só podem passar o dia dentro da escola, né? O dia dentro da creche, dessa instituição. E aí, a educação infantil, ela pode ter 2 tipos de jornadas. Então, a jornada integral, que é aquela do dia todo, ou a parcial, reguladas e supervisionadas por órgãos competentes do sistema de ensino, submetidos a controle social. Então, esse controle social é lógico que é a nossa vistoria como cidadão, né? Nós temos o direito de ver como é que funciona essa educação infantil e cobrar para que haja sempre o mantimento da qualidade do ensino. E aí, o que, ele diz mais sobre essa definição de educação infantil? Que é dever do Estado garantir a oferta da educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção, sem diferenciação de indivíduo. Então, ele tem que respeitar essa criança e recebê-la independentemente da classe social ou de sua origem religiosa, étnica, ele tem que ser recebido dentro da escola. Outro ponto, né, que é definido dentro dessa educação infantil é o referente à criança. Então, primeiro de tudo, nós sabemos que criança é um sujeito histórico e ele tem seus direitos garantidos dentro das nossas instituições. Então, se ele tem seus direitos garantidos, ele vai ter também direito à interação, à relação do cotidiano, né? Relação cotidiana e vivências. E dentro da creche, ele vai construir sua identidade pessoal e coletiva. Brincar, imaginar, fantasiar. Então, e se ele faz tudo isso, ele tem ali dentro um outro desejo. Ele tem um desejo, né, de aprender, de observar, de experimentar. É um mundo novo, então essa criança ela quer experimentar. E o profissional da educação, ele tem que dar nortes, né, para que a criança consiga construir esse conceito de natureza e o conceito também de sociedade e, consequentemente, quando ele consegue construir esses conceitos, ele vai produzir cultura, certo? Então, vamos à próxima definição que aparece nas diretrizes. É a definição de currículo. Currículo, né, que será tema de outra aula da gente, é um conjunto de práticas que busca articular as experiências e os saberes das crianças com conhecimentos que fazem parte do nosso patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico. O que é que isso vai promover no indivíduo? Vai promover o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos de idade. Então, esse currículo
o objetivo dele é essa promoção de desenvolvimento integral. Nós vamos ver muito isso quando formos estudar o currículo de Pernambuco e também quando nós formos estudar especificamente a BNCC. Ela trabalha muito essa questão de desenvolvimento integral do indivíduo. E outra definição é do que é proposta pedagógica ou projeto político pedagógico, né? Que é trabalhado assim dentro desse documento. É o plano orientador das ações da instituição, da escola. Então, toda escola deve ter uma proposta pedagógica, toda escola deve ter um projeto político pedagógico e ele deve ser seguido por todos os profissionais que fazem parte dela. E aí, o que vem dentro dele? Vem as metas que se pretende alcançar para a aprendizagem e o desenvolvimento dessas crianças, que nelas são como devem ser, que nelas vão aparecer, né? Como devem ser cuidados e educadas essas crianças. E outra questão que entra aí nessa proposta pedagógica que ela é feita, é elaborada dentro de um processo colaborativo. Colaborativo como? É um processo coletivo, todo mundo ajuda a elaborar essa proposta, com a participação da direção, professores e da comunidade. Essas pessoas da comunidade podem ser, assim, o pai, né, ou responsável por essa criança. E quando a proposta pedagógica ela é muito bem organizada, o que vai acontecer? A escola ela vai ter um padrão de qualidade melhor, maior. Então, quando ela é bem organizadinha, bem feitinha, o trabalho dentro de sala de aula também é estruturado. Lembrando que essa proposta pedagógica ela tem que ser revista todos os anos, para ver se as metas foram alcançadas, se não foram, podem ser retiradas ou reformuladas, para que, ao final do processo novamente, a gente tenha a garantia de uma qualidade de ensino. Concepção de educação infantil segundo as diretrizes curriculares. É outro ponto desse documento. Ela fala sobre a matrícula e a faixa etária. Então, essa matrícula, o primeiro ponto é a obrigatoriedade de matrícula na educação infantil a partir dos 4 anos. Outra questão está relacionada à frequência na educação infantil. Não é um pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental, mas em outros pontos, né, em outros documentos, a gente já vê que isso vai se transformando. Então, as vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas à residência dessa criança. Eu já tinha conversado isso com vocês, está dentro da LDB também, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Toda criança deve estudar perto do seu domicílio. E em relação à jornada, o tempo deve ser parcial e ter no mínimo 4 horas diárias. E no tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a 7 horas diárias. Então, isso compreende o tempo total que a criança permanece dentro da instituição, ou 4 horas ou 7 horas. Essa de 7 horas é chamada de tempo integral. Há 3 princípios que deverão ser trabalhados dentro das diretrizes curriculares: os éticos, políticos e estéticos, sendo que os éticos estão voltados às questões de direito à democracia e à cidadania. Os políticos também vêm falando sobre isso, essa questão de democracia, o respeito, né, entre os cidadãos do meio social. E os estéticos. Esses estéticos estão voltados aí para o trabalho mais individualizado com esse aluno, desenvolvimento da autonomia e das questões relacionadas aí à socialização também. Outro ponto que nós vamos ver dentro das diretrizes curriculares é a questão da avaliação. E ela parte do seguinte, né? Nós temos aí alguns procedimentos que devem ser desenvolvidos dentro da educação infantil e dentro da sala de aula, consequentemente, para fazer esse processo de avaliação. O primeiro deles é a observação crítica
e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano. Então, a gente já parte daquele princípio de que a criança é avaliada todos os dias, na sua maneira de brincar e na forma como ela desenvolve as atividades dentro da instituição de ensino. Quando nós falamos em avaliação, nós pensamos logo na maneira como registrar, né? Ficar um documento para mostrar que ela realmente foi feita. Então, a utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças. Esses múltiplos registros são relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, cartazes. Tudo isso é utilizado para registrar, né, que eles estão se desenvolvendo bem, socializando bem dentro da educação infantil. A continuidade dos processos de aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança. Transição, quais são essas transições? Casa e instituição de ensino, instituição de educação infantil. Transições no interior da instituição, de creche para pré-escola. E transição da pré-escola para o ensino fundamental. Então, o que é que deve ser feito? Deve ser pensado num processo de continuidade entre cada uma dessas etapas e o respeito a esse indivíduo, né, essa criança, na vivência desses diferentes momentos. As famílias, elas também precisam saber como as crianças estão sendo avaliadas dentro das instituições de ensino, de educação infantil, nas creches e na pré-escola. Então, o que é necessário para que essa família tenha o conhecimento desse trabalho? Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil. Então, aqui, gente, dá aquela abertura, né, para a produção de relatórios. Esses relatórios vão dizer às famílias como as crianças estão se desenvolvendo. É o plano de desenvolvimento individual de cada aluno. Eles precisam saber como essa criança está evoluindo dentro dessa educação infantil. Outra questão, né, outro ponto que deve ser colocado é que a criança ela não tem retenção dentro da educação infantil. Vamos ao termo, né, mais popular. Ela não fica reprovada dentro da educação infantil, mas ela precisa alcançar alguns critérios aí para ir evoluindo e nós, como profissionais, devemos ajudar. Então, olha só, pessoal, nós vamos terminando por aqui. Mandarei para vocês atividades referentes a esse material. Vocês escutaram bem, atividades referentes a esse material no e-mail e junto com ela já vai a data de entrega, né, dessas atividades também. E os comentários também eu vou receber de vocês por e-mail. Por enquanto é só, um abraço a todos e bons estudos!